Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira de João, capítulo 2. Glória a Deus. Primeira de João, capítulo de número 2. Glória a Deus. Primeira de João, capítulo de número 2, versículo de número 18. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me foi concedida. O nosso pastor presidente, pastor Odo, Deus abençoe, pastor, pelo convite. Pastor Lécio Dornas, Deus abençoe. Temos sido abençoados através da vida do pastor, nas ministrações. O pastor Sérgio Takahashi, que esteve ministrando ontem, Deus abençoe. Todos os pastores, obreiros da casa do Senhor. E o texto que eu gostaria de ler é 1 de João, capítulo 2, versículo 18. E mesmo sentado como os irmãos se encontram, faremos juntos a leitura da palavra de Deus. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 de João, capítulo 4, versículo 2, por favor. E versículo 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Um pouco mais à frente, a segunda epístola de João, capítulo 1 e versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Queridos irmãos, fizemos a leitura de alguns versículos da palavra de Deus. E as profecias bíblicas, elas de maneira muito clara, falam sobre o surgimento de uma pessoa nos finais dos tempos. O surgimento do anticristo. E nós fizemos a leitura de onde aparece essa expressão. E o apóstolo João, ele usou a expressão tanto no singular, o anticristo, mas ele também usou a expressão no plural, muitos anticristos. E na leitura que nós fizemos, João, ele dá a entender que os seus ouvintes já tinham ouvido que em algum momento surgiria na história humana o anticristo. E ele surpreende os seus leitores dizendo que muitos anticristos, no plural, já tinham vindo.
E João, ele descreve esses anticristos menores como mentirosos que negam que Jesus é o Cristo. Portanto, nesse sentido, qualquer falso mestre que nega a pessoa de Jesus e a obra de Cristo é considerado um anticristo. E no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, João, ele nos alerta para nós provarmos os espíritos e nos certificarmos se realmente eles provêm do Senhor. Porque Jesus, em Mateus capítulo 24, e veja que foi Jesus quem falou, o próprio Deus encarnado, que se possível fora, até os escolhidos, eles seriam enganados. E João, ele pede para que os cristãos, eles examinem os espíritos, para ver se realmente eles procedem de Deus. Ele nos adverte que muitos falsos profetas, pseudo-profetas, têm saído pelo mundo afora. Isso já nos dias do apóstolo João. São pessoas que não reconheciam e não reconhecem que Jesus é Deus e que Jesus, ele veio em carne. E dentro desse contexto, João, ele anuncia que o espírito do anticristo já estava no mundo. Ele fala que o anticristo virá. Ele fala que muitos anticristos já surgiram. Mas ele também declara que o espírito do anticristo, ele já está no mundo. Esse espírito anticristão faz todo o possível para rejeitar e negar qualquer verdade acerca de Jesus. E desde o primeiro século da era cristã, opondo-se fortemente contra a obra de Cristo sobre a terra. Esse espírito, ele continua ativo ao longo de toda a história da igreja, expressando-se através das perseguições, das heresias, enganos espirituais, falsos profetas e falsas religiões. Portanto, desde o início da era cristã, os crentes sempre estiveram convictos que em algum momento da história humana surgiria um líder mundial, chamado o anticristo. Todavia, meus irmãos, nós acreditamos que quando esta pessoa, o anticristo, ele se manifestar, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, que é o sal da terra, a luz do mundo, a coluna e baluarte da verdade, já terá sido retirada da terra, já estará com o Senhor na glória. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 17. Quando este ser se manifestar, nós cremos que a igreja não mais estará na terra. Aleluia! Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. E então, a partir deste momento, em que o Senhor remover a igreja da terra, oh, aleluia. E esse dia está muito próximo.
Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a partir do momento em que Deus remover a igreja da terra pelo arrebatamento, em que o ministério restringente do Espírito Santo por meio da igreja não estiver mais aqui, quando não houver mais o agente restritivo do mal e da injustiça, este mundo, que Paulo diz que os últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e estamos vivendo esses dias, e o mundo está sendo preparado para o recebimento deste super líder espiritual. E quando a igreja do céu não mais estiver aqui, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Passará os céus, passará a terra, mas as palavras do Senhor, elas não hão de passar. Paulo declara que quando aquele que restringe a ação do mal for removido, então este mundo, ele será inundado, mergulhado, esmagado pelo mal com uma severidade nunca imaginado pelo ser humano. A iniquidade, ela correrá desenfreadamente e incontrolavelmente pelas ruas. O mundo se tornará um campo de combate de demônios. O mundo se tornará uma anarquia total. Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que nesta ocasião haverá uma apostasia global da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nós já estamos vivendo um tempo de apostasia, o abandono consciente e premeditado da fé em Jesus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, mas quando ele fala em 2 Tessalonicenses, ele fala de uma apostasia geral e global no mundo inteiro após o arrebatamento da igreja. Que nesses dias o Senhor venha renovar as nossas forças. Que o Senhor venha nos encher do seu Espírito Santo. Aleluia! E a Bíblia, ela vai descrever alguns nomes do anticristo, que diz quem ele será e como será o seu caráter. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, ele é apresentado como a besta. E ele é assim chamado devido à sua natureza maligna, arrogância e prepotência. Ele será a mais completa personificação de Satanás e o seu mais autêntico representante. Em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ele é chamado o homem do pecado, porque essa será a sua principal característica. Ele levará o mundo
há uma rebelião contra Deus. No capítulo 2, versículo 3 de 2 Tessalonicenses, ele é chamado do filho da perdição. Capítulo 2 e versículo 8, ele é chamado de o iníquo. No grego é anomos, aquele que é oposto à ordem estabelecida. E Daniel vai declarar que ele mudará os tempos e a lei, porque ele é o iníquo, ele é o subversivo, ele é o desordeiro, aquele que se opõe à lei, é o homem sem lei. Ele promoverá a multiplicação da iniquidade no mundo. João declara que o seu nome é o Anticristo. Jesus, ele falou, irmãos, em João capítulo 5, versículo 43, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebestes. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E até hoje, o coração continua endurecido. Mas haverá um tempo em que Deus tratará com o povo de Israel. E este ser, ele virá no seu próprio nome e será recebido. O anticristo será recebido e adorado por todos que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Daniel o chama como assolador. O texto que nós fizemos a leitura de 1 João, o anticristo. A partícula grega anti significa contra e em lugar de. O anticristo é aquele que se coloca no lugar de Cristo e se levanta contra Cristo. E as características deste líder, que um dia vai se levantar no mundo, a Bíblia também descreve. Daniel capítulo 7, versículo 20. Ele será intelectualmente poderoso. Será um ser extremamente inteligente, o maior de todos os demagogos, e ele conseguirá atingir, alcançar a admiração do mundo, diz Apocalipse capítulo 13, versículo 2 e o versículo de número 5. O seu governo será caracterizado por uma boca em proferir grandes coisas. Lembram-se de Adolf Hitler, que conseguiu com os seus discursos inflamados seduzir uma grande parte da Europa para uma perseguição contra os judeus e algumas outras minorias? Paulo vai declarar que este ser, ele será capacitado por Satanás e conseguirá a atenção e a admiração de todas as pessoas do mundo praticamente. Ele será um mestre político. Ele será o mais notável líder político que o mundo já conheceu. Daniel 11, versículo 21. Daniel 8, 25. Ele possuirá grandes habilidades comerciais. Ele vai estabelecer uma economia fortemente centralizada, através da qual ele forçará os habitantes da terra a aceitarem o sinal da besta. Naquele período, ninguém comprará e ninguém venderá se não tiver o sinal na mão ou na testa. Ele será auxiliado pelo falso profeta. E a Bíblia vai declarar que quase toda a totalidade dos homens aceitarão o seu sinal. E Paulo vai declarar em 2 Tessalonicenses, porque isso vai acontecer.
Porque os homens, eles rejeitaram o amor à verdade. Deus enviou a verdade, mas a verdade foi rejeitada. Então Deus enviará a operação do erro para que creiam e sejam condenados. Algumas coisas estão para acontecer na história humana que deveria fazer com que cada um de nós nos humilhássemos debaixo das mãos do Senhor. Jesus, ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, operamos maravilhas. Mas que tristeza! O texto declara que Jesus declarará: apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. Este tempo é um tempo de quebrantamento na presença de Deus para as nossas vidas, aleluia! Jesus Cristo voltará uma segunda vez para arrebatar a sua igreja, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, o que você vê? E Jeremias responde: vejo um caldeirão que se vira do norte, vejo uma amendoeira. E Deus disse: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, aleluia! Deus vela pela sua palavra, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. Aleluia. Daniel declara que ele será um gênio militar. Capítulo 8, versículo 24, Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e versículo de número 7. Uma notícia da semana passada diz que os gastos globais, os gastos militares globais do mundo atingiram um recorde, 2,7 trilhões de dólares. E naquele dia, haverá um armamento de qualidade e quantidade como nunca antes visto. Oh, glória! Semana passada houve um blackout em Portugal e na Espanha. Os aeroportos pararam, os trens pararam, não havia energia nas casas. Algumas pessoas morreram. Pela informação que eu vi, 5 pessoas morreram. Irmãos, louvado seja Deus pela tecnologia. Mas eu acredito que nós precisamos carregar a nossa Bíblia. Blackout, ninguém acessa a internet. Ninguém lê a Bíblia no celular. E o espírito do anticristo está agindo no mundo. O pastor Abraão de Almeida, num dos seus livros, ele diz que a impressão que temos é que o mundo sempre vai sendo levado a regimes ditatoriais.
E se alguma pessoa quiser fazer alguma alteração em algum texto da Bíblia nas redes sociais, na internet, ele pode fazer. Lembra quando nós éramos conhecidos como povo do livro da capa preta? Louvado seja Deus pela tecnologia. Mas precisamos carregar a Bíblia, irmãos. Precisamos ter uma Bíblia para a gente ler, aleluia. Ele será um perito administrador, Apocalipse 3, versículo 1 e versículo 2. Será um expert em religião, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. E esse texto eu quero ler com vocês. Aleluia. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Aleluia, Jesus. Bendito é teu nome, Jesus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ele será adorado, no versículo 8, por todos os habitantes sobre a terra. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos irmãos, estamos no tempo da graça. Este é o momento de entregar a vida para Jesus, de viver com Jesus, de caminhar com Jesus, para quando a trombeta soar, nós subimos ao encontro do Senhor. Este ser que vai surgir em algum momento da história humana, ele não será conhecido pela igreja do Senhor Jesus. Nós cremos dessa forma. Mas se alguém vir a conhecer este ser, significa que esta pessoa, ela foi deixada para trás. Ela não subiu no arrebatamento. E a Bíblia declara que haverá salvação no período tribulacional. Mas a Bíblia também declara que haverá uma apostasia global no mundo. Mas a Bíblia também declara que Deus estará derramando da sua ira sobre a terra. Que será um tempo qual nunca houve e nunca haverá na história humana. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados de 7 anos para 3 anos e meio, nenhuma carne suportaria. E nestes dias, Deus está nos chamando à sua presença, a nos enchermos do Espírito Santo de Deus.
Jesus está voltando. Muito em breve a trombeta vai soar, aleluia, e nós estaremos em uma reunião na presença do Senhor. Louvado seja o seu nome para sempre. Oh, glória ao nome de Jesus. E a minha pergunta nesta noite: você já nasceu de novo? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você confessa Jesus Cristo como teu único Senhor e teu suficiente Salvador? Na tua vasilha há azeite de reserva? Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas será como um abrir e fechar de olhos. A trombeta soa, a igreja sobe, aleluia, inicia um período terrível sobre a terra. Abra teu coração para Jesus. Eu encerro. Lembremos-nos de Noé. E Jesus disse que os dias que antecederiam a sua vinda seriam semelhantes aos dias de Noé. Noé estava construindo uma arca, porque Deus havia anunciado que traria o dilúvio sobre a terra. Porque a maldade humana, a maldade no coração do homem, os pensamentos do coração do homem era só maldade. Mas os seus contemporâneos não deram credibilidade naquilo que Noé estava realizando, um projeto de Deus. Mas porque ele era um homem íntegro, porque ele era um homem de Deus, Noé, sua esposa, os meninos e as esposas dos filhos entraram naquela arca. O Senhor fechou a porta, veio o dilúvio e consumiu a todos. Estamos pregando nesta última hora. Não sei quantas pessoas responderão o convite à salvação. Mas a nossa incumbência é ir e pregar. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Mas continuaremos crendo, confiando que a qualquer instante o que há de vir virá e não tardará. Aleluia! E subiremos ao encontro do Senhor. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Azeite de reserva na tua vasilha. Porque à meia-noite ouvirá um grito. Aí vem o noivo. Saí-lhe ao encontro. É uma loucura saber que Jesus vai voltar e não se encher do Espírito Santo de Deus. Paulo declara: enchei-vos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Se encha do Espírito Santo, aleluia. Essa é a palavra que Deus gerou no meu coração. Nós estamos esperando Jesus. Quem sabe, irmãos, é nesta noite que nós nem chegamos à bênção apostólica. A trombeta soará, aleluia,
Aleluia. Esta é a bendita esperança da igreja. Paulo declara que os homens mal irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O mundo está caminhando para o clímax da maldade, a manifestação do anticristo. E nós estamos vendo o cenário global na Europa, nós vemos na América, vemos na América Latina, nós vemos na Ásia. A plataforma está sendo montada para o recebimento do anticristo, mas a igreja, ela espera Cristo. A igreja ama Cristo, a igreja deseja Jesus de Nazaré. Por isso oramos, como a ministração que ouvimos, levar o evangelho para casa. Noé levou Jesus para sua casa, a sua família foi salva, aleluia. Que Deus salve a nossa casa, que Deus salve o nosso lar, para a glória do seu santo nome. Aleluia. Eu não sei, eu já disse em certa ocasião o que nós teremos que fazer, irmãos. Eu não sei o que você vai fazer, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não sei se você e eu teremos que acordar mais cedo. Se nós teremos que deixar de fazer que o que em algum lugar. Se teremos que deixar de assistir coisas, de ver coisas e falar com pessoas, para nós passarmos mais tempo com a palavra de Deus. Mas precisamos buscar mais ao Senhor. É um dos momentos mais difíceis da igreja sobre a terra e um dos momentos mais difíceis de Jesus, que antecedia a prisão e a crucificação no Getsemane. A hora das trevas era tão terrível que os discípulos estavam dormindo. Jesus se retira para orar, ele volta e fala para os discípulos: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo. Irmãos, é um tempo terrível. Precisamos do poder do Espírito, precisamos da graça de Deus, precisamos da palavra do Senhor. Se coloque em pé, por gentileza, para nós orarmos. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Johai show e nevrasuris. Aleluia. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você está preparado para encontrar-se com Jesus? Aleluia. Show e nevras. O que há de vir virá e não tardará. Mais um pouco. Mais um pouco. Persevera mais um pouco. Se entrega mais um pouco. Se derrama um pouco mais. Já tivemos apelo nesta tarde. Mas Jesus não quer que nós fiquemos de fora dessa reunião. Johnny Hama, Shorianda, Nevra Suya, Nevra Sheria, Suida, Nevra Shows. Quantas pessoas já não creem mais?
da volta de Jesus. Eu compartilhei no aniversário do pastor Sérgio Cunha quantas pessoas que outrora eram para nós um referencial e hoje já não são mais. Perderam a essência. Jesus vai voltar, irmãos. E que nós estejamos preparados para nos encontrarmos com Ele. Se alguma coisa precisa ser entregue no altar do Senhor, não deixe para depois, porque depois pode ser muito tarde. Aquilo que nós assistimos em filmes vai acontecer, irmãos. Alguém chegará desesperado na igreja, os microfones ligados, as luzes acesas, mas os remidos do Senhor não estarão mais lá. Este dia é o dia da sua oportunidade de entregar-se a Cristo sem reservas, de andar com Cristo, como andou Enoque, aleluia, no mundo corrompido e perverso, mas andando com Cristo, olhando para o alto, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele vai voltar, aleluia. Ele vai voltar, aleluia. Ele vai voltar, aleluia. Jesus vai voltar. Aleluia, aleluia, aleluia.